Graça e paz, queridos. Estamos de volta ao nosso devocional baseado nas duas epístolas de Pedro. Hoje nós vamos meditar no último capítulo da primeira epístola, o capítulo 5. E como eu sempre recomendo que antes de participar deste devocional, você já tenha lido o capítulo do dia. Se não leu, leia. Se já leu, então vamos nos debruçar na palavra de Deus. Alguns devocionais, como o de hoje, acabam ganhando uma conotação de um pequeno estudo bíblico sobre o texto. Portanto, além de nos edificar para um dia com o Senhor, podemos aprofundar nosso conhecimento da palavra de Deus e sua aplicação para diversas situações da vida. Vamos lá? Direto e reto. Você é uma pessoa ansiosa? Está sempre preocupado, ou seja, fica imaginando e angustiado com o que pode acontecer? Perde o sono facilmente? Apresenta inquietações constantes? Perfeccionista. Será que existe cura para as nossas ansiedades? Pedro vai nos falar, em meio a várias orientações que nos dá no capítulo 5, lá no verso 7, que temos que lançar nossas ansiedades no Senhor. Ou seja, entregar a Ele, pois Ele tem cuidado de nós. À primeira vista, quando lemos essa afirmação, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, pode parecer uma tarefa muito difícil ou inimaginável, pois só quem vive um quadro de ansiedade sabe o que isso quer dizer, como ela altera a rotina e domina as atitudes e decisões, ou seja, uma pessoa ansiosa está escravizada pela sua ansiedade e suas consequências, seja no físico ou no emocional. Mas Pedro diz, lance sobre ele. Então, o que devemos fazer? Como podemos nos livrar de toda ansiedade? Se olharmos atentamente as demais admoestações, vamos entender que esse processo, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, se torna uma consequência de outras coisas que devemos fazer, como andar em humildade, humilhando-se diante das mãos de Deus. Eu gosto da interpretação de Strong sobre essa palavra, que no grego é a palavra tapeino, e ele nos dá as suas definições como ter uma opinião modesta de si mesmo, comportar-se com um modo modesto, destituído de toda arrogância. Isso diante de Deus. E ainda nos orienta a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo quer nos tragar, resistindo firmes na fé, cientes de que o nosso sofrimento é partilhado por muitos irmãos que também sofrem coisas semelhantes em todas as partes. Então, vamos aprofundar um pouco nesses passos. Pedro começa a carta falando aos presbíteros e em seguida aos jovens. Então ele diz no verso 5, rogo igualmente, ou seja, ele já havia dito aos presbíteros que lhes rogava com a forma certa de pastorear o rebanho do Senhor. Então vai dizer agora no verso 5, rogo igualmente que. A palavra rogo, aqui do grego, é a palavra parakaleo, que é a junção de duas palavras, para e kaleo. Para quer dizer chamar para perto, e kaleo nos dá uma ideia de um comando, uma instrução, uma expressão que era muito usada pelos comandantes das tropas quando iam instruir o seu pelotão antes de uma batalha. Então, ele parakaleo a tropa, ou seja, chamava para perto, bem próximo, e dava as últimas instruções antes da batalha e os motivava. Pedro diz agora aos jovens, rogo igualmente, ou seja, vem aqui perto. Vou dar orientações muito importantes para vocês saírem vencedores na batalha da vida. Com muito cuidado, com muita diligência, eu rogo, eu imploro que sejam submissos aos mais velhos. E ainda mais, na forma de tratar os outros, que sejam com muita humildade. Pedro sabia que se conseguisse estabelecer esse comportamento nos mais jovens, eles iriam fazer disso um hábito em suas vidas, submissão e humildade. Foram as marcas de Cristo, você lembra? E devem ser as nossas. Pedro sabia muito bem disso. Ele aprendeu apanhando, mas aprendeu a importância de ser humilde, pois aos humildes Deus concede graça, ou seja, quando nos portamos com humildade, recebemos uma capacitação maior para enfrentar os problemas, a graça de Deus, pois Ele concede graça aos humildes. Já aos soberbos Ele resiste. Preste atenção, Deus resiste ao soberbo. O que é um soberbo? Do grego é a palavra uperéfanos e quer dizer ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata os outros com desprezo e arrogância.
É aquela pessoa que por conhecer, por saber, por ter mais recurso que o outro, o despreza. Não consegue andar com pessoas que não estejam no seu nível, que cobra dos outros baseado na sua experiência, não na realidade das experiências do outro. Tudo isso é uma pessoa soberba e a Bíblia diz que Deus resiste, se opõe ao soberbo, mas ao humilde ele dá graças. Eu lembro de uma passagem que demonstra essas atitudes. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Você pode conferir depois, do verso 9 ao 14. É a parábola do fariseu e do publicano. E a Bíblia diz que o fariseu começou a orar, ele se colocou de pé e ele orava assim: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Já o publicano, porém, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus disse: o que saiu daquela reunião justificado foi o publicano, porque ele se humilhou, porque ele desceu, porque ele se apresentou diante do Senhor com humildade. E Jesus completa: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. E é isso que Pedro quer nos ensinar: andar em humildade, mesmo que estejamos em um nível diferente de pessoas à nossa volta, seja social, cultural, intelectual ou até espiritual. Assim como Paulo diz em Filipenses 2, cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando andamos em humildade, então Pedro diz que Deus concede graça. Como assim concede graça? A graça já não foi concedida quando fomos justificados em Cristo e redimidos pelo seu sangue? Claro que sim, fomos redimidos e justificados pelo Senhor pela graça, mediante a fé. Mas vamos ampliar um pouco sobre a graça de Deus. Quando nós falamos a palavra graça, no grego é a palavra charis, que pode ser definida como aquilo que dá alegria, traz deleite, prazer, doçura, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável, de bondade e misericórdia, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresça na fé cristã. Também pode ser conhecido como conhecimento, afeição e desperta os exercícios das virtudes cristãs. Mas ainda uma pequena definição traz toda a diferença: capacitação do poder divino sobre uma pessoa. Observe que o nosso desafio será nos livrar da ansiedade. Mas pastor, eu não sou ansioso, ansiosa. Ok, mas os princípios aqui valem para uma caminhada de santidade com Cristo, que é o nosso objetivo maior. No verso 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes, que é a mesma recomendação que ele já nos deu lá no capítulo 4, versículo 7, que nós vimos no devocional passado. Lá ele fala que é importante ser criteriosos e sóbrios, pois o fim está próximo. Ou seja, fiquem alerta em suas atitudes. Aqui no verso 8 ele diz que devemos ser sóbrios e vigilantes, pois nosso adversário procura quem possa devorar. Quem o inimigo vai de fato devorar? Os que não forem sóbrios e vigilantes. Não permanecerem atentos ao Senhor e ficarem no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas Pedro nos incentiva, nos encoraja a resistir a estes ataques, firmes na fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus, de que ele veio ao mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu para nos preparar um lugar e está sentado à direita de Deus Pai e voltará nas nuvens para nos buscar. Glória a Deus. Direto e reto. Está sofrendo? Está passando lutas? Dificuldades tremendas? Será que é só você? Não, claro que não. Pedro vai dizer no verso 9, olha só: resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não estamos sozinhos, não cometa o mesmo erro que Elias cometeu quando se achou a última bolacha do pacote. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. No verso 10, então, ele conclui as exortações dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que lindo! O Deus de toda graça, a graça infinita e abundante jorrada de Deus para os sedentos. Ele é o Deus de toda graça, aquele que vimos que concede graça aos humildes lá no capítulo 4:10 de Pedro.
Pedro falou da multiforme graça. Existem muitos tipos de graça e, sem dúvida, não se trata de fecharmos o conceito em torno de qualquer uma delas, mas ampliarmos a visão para entender que o Deus de toda graça concede-nos graça, nos chama para a sua eterna glória. Então, ele nos disse no verso 10 que depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmar, fortificar e fundamentar. A primeira coisa que ele nos disse, que ele vai nos aperfeiçoar. Do grego é a palavra kartartizo, que traz a ideia de fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar uma pessoa aquilo que ela deve ser. Nós nos tornamos o que devemos ser em Cristo. Somos habilitados, e isso pela graça de Deus, o processo de santificação que ocorre durante a nossa caminhada com Cristo. E Ele irá nos aperfeiçoar para Ele, para a glória dEle a cada dia. Mas também Ele diz que vai nos firmar. Firmar, do grego, quer dizer esterizo, que traz a ideia de tornar estável, colocar firme os pés, pôr a salvo. E nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Ele nos colocou firme, Ele colocou os nossos pés na rocha e nele somos inabaláveis. Podem vir as tempestades, mas nós estamos seguros. Nossa casa foi construída sobre a rocha, por isso ele ainda diz que nós seremos fortificados. E fortificado grego é a palavra esteno, que traz a ideia de uma mente firme. Uma pessoa de qualidade, alguém que não hesita, alguém que não desiste. E nós não recuamos, temos firme nosso pensamento, pois temos a mente de Cristo. Não hesitamos na fé, não voltamos atrás, não desistimos. Ele nos fortifica a cada dia, pois nós, além de estarmos firmes na rocha, temos um precioso fundamento. E aí que ele diz ainda fundamentar. E do grego é a palavra temelió, que significa colocar um fundamento, ou ainda tornar estável, estabelecer. Estamos estabelecidos no Senhor, fundamentados nele. Não olhamos as circunstâncias, mas mantemos os nossos olhos no Senhor. Onde fica a ansiedade para quem anda dessa forma? Como ser uma pessoa ansiosa quando Ele nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta? Somos dele, Ele nos comprou. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai querido, nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos. Que palavra preciosa que nós temos recebido nesse dia, Senhor. Nós lançamos sobre Ti agora toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, que toda ansiedade agora saia em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos firmar, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, que o Senhor venha nos fundamentar na Tua palavra. Queremos estar firmados porque estamos seguros em Ti. Nenhuma tempestade pode nos abalar, nenhuma tempestade pode nos derrubar, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso colocamos a nossa confiança agora no Senhor. Não dependemos das circunstâncias da vida, não dependemos de ver as coisas acontecendo a nosso favor, à nossa volta, mas colocamos a nossa confiança no Senhor, porque temos a plena certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus, visite agora, Senhor, cada irmão, cada irmã que está assistindo essa ministração. Retire a ansiedade, Senhor, porque nós queremos lançar sobre Ti essa ansiedade e queremos receber o Teu cuidado. Nós queremos receber as Tuas bênçãos, queremos receber, Senhor Jesus, o Teu conforto, o Teu consolo, mas queremos receber, Senhor Jesus, também a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Saímos desse momento fortificados, com a nossa fé fortalecida no Senhor, porque nada pode nos abalar. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que está ouvindo, que a Tua paz, que o Teu amor agora invada cada coração, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra preciosa. Nós Te louvamos, Te agradecemos e consagramos esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso é andar em fé, andar na certeza de que Ele nos aperfeiçoa em tudo e de que não devemos andar mais em ansiedade. Que essa palavra possa produzir frutos na sua vida e que você venha caminhar no temor do Senhor. Deus abençoe o nosso dia. Nos vemos aqui amanhã para iniciarmos na segunda carta de Pedro, direto e reto, se assim Deus nos permitir.